Sou Patrícia Rego, oftalmopediatra e especialista em estrabismo do Hospital de Olhos Santa Luzia. O mundo todo está se preocupando com o uso excessivo desses celulares e tablets. E os estudos vêm mostrando, em primeiro lugar, a questão do piscar menos os olhos quando as crianças estão de olhos grudados nessas telas. Então, esse piscar menos leva a um ressecamento dos olhos, o que depois faz com que elas fiquem piscando mais vezes para poder lubrificá-los melhor. Mas o que tem mais chamado a atenção desses efeitos dos celulares e tablets nas crianças é o aumento da miopia. Então, não só estão surgindo novos casos de miopia, como também as crianças que já são míopes estão tendo essa miopia com uma progressão mais rápida. E isso é perigoso, porque isso aí pode aumentar a chance de complicações no futuro, como descolamento de retina, degeneração da retina, um glaucoma, um surgimento de uma catarata mais precoce. E ou até mesmo a gente tem visto aparecer desvios oculares pelo uso excessivo dos celulares e tablets. Em relação ao ressecamento, a gente já falou que quando elas estão usando os eletrônicos, elas piscam menos vezes. E outras vezes, inclusive, estão dentro de ambientes, por exemplo, com ar-condicionado, que já faz com que resseque mais ainda esses olhos. Então, esses olhos mais secos, eles vão ser mais susceptíveis a inflamações, a infecções. A lágrima funciona para a gente, não só para lubrificar o olho, mas também como uma proteção para agentes nocivos para os olhos. Com os olhos mais secos, as crianças também têm uma necessidade maior de colocar a mãozinha nos olhos, o que também aumenta a chance de levar bactérias para os olhos. Além disso, os olhos mais secos também ficam um pouco mais embaçados. Então isso pode até trazer problemas de acuidade, do quanto que a criança enxerga bem quando os olhos estão ressecados. Vários estudos estão sendo realizados sobre esses eletrônicos, mas a gente ainda não tem um tempo amarrado de quanto se deve ficar nesses eletrônicos, principalmente celulares e tablets. Mas a gente sabe que deve-se evitar mais do que 1 a 2 horas e principalmente deve-se evitar ficar muito tempo seguido, por exemplo, assistindo vídeos, filmes, jogando no celular. É preferível que se coloque numa tela maior e mais distante e não se passe muito tempo nessas atividades de perto. Em relação à idade, o que a gente tem orientado é que crianças menores de 2 anos fiquem afastadas dessas telinhas, tá certo? Então, deixar para expor essas crianças aos celulares, aos tablets, depois de 2 anos e que isso possa ser gradativamente, tá certo? Quanto mais pudesse evitar, melhor. Essa questão da iluminação é bem importante da gente falar aqui. Então, os estudos têm mostrado que a luz do ambiente externo, a luz natural do dia, tem funcionado como um fator protetor para o olho, para o surgimento da miopia. Então, o ideal é que as crianças possam, inclusive dentro de casa, aproveitar a luz natural na hora de fazer alguma atividade escolar, possam descer no prédio e ficar brincando ao ar livre. Então, ter horas dessa exposição dessa luz natural do dia. Então, a luz preferível seria a luz natural do dia. Agora, em ocasiões da noite, por exemplo, você tem dúvida se durante a noite eu posso usar o celular e o tablet, o que a gente orienta é que se use pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, porque esses aparelhos eles emitem uma luz azul e essa luz azul ela tem uma parte nociva e uma parte benéfica, mas essa luz azul, essa parte nociva, ela pode fazer com que interfira na noite de sono das suas crianças. Então, deixa elas mais agitadas. Então, o ideal é que elas parem de usar os eletrônicos 2 a 3 horas antes de dormir. E se for usar à noite, é preferível que se tenha uma outra luz acesa no ambiente. Existe essa questão da emissão da luz azul. Então, essa luz azul ela é emitida tanto pela luz natural, como também pelas luzes artificiais. Sendo que ela tem uma parte benéfica e uma parte ruim. Então, as luzes artificiais, ela tem mais forte essa parte ruim. Então, por exemplo, a luz LED, a luz dos celulares, elas são piores, são mais nocivas para os olhos. Elas podem causar uma degeneração na retina, por exemplo, mas isso, com o tempo da exposição, isso vai aumentando essas chances. Que ficar mais tempo no celular e no tablet tem levado ao aumento do número de miopia, inclusive da sua progressão. E por que isso acontece? Então, existem algumas teorias. Uma delas diz que você fica muito tempo numa atividade de perto, você vai estar forçando aquela acomodação só para perto e o olho não vai estar relaxando para a visão à distância. Então, essa seria uma teoria. E aí, aquele olho vai estar acostumado com a visão de perto,
mas para a visão de longe, quando ele vai olhar para longe, ele não consegue relaxar. E é exatamente isso que o míope tem. Ele tem uma dificuldade para enxergar para longe, mas enxerga bem para perto. Então essa seria uma das teorias. Outra coisa é que o excesso desse uso dos tablets, dos celulares, ele faria com que houvesse um alongamento do globo ocular. Então a parte posterior do olho, ela vai ficando mais alongada e isso aí faria com que a imagem que a gente está enxergando, ela não chegasse no local certo do olho, é no fundo do olho, na retina. Ela chegaria antes, porque o olho estaria alongado. E a falta de exposição da criança à luz do ambiente natural, à luz natural do dia, faz com que esse olho ele fique mais facilmente susceptível a esse alongamento do olho. Então, quando a criança se expõe a essa luz, é como se essa luz ajudasse com um fator de proteção nesse olho, deixando ele mais forte, digamos assim, para que não ocorresse tão facilmente esse alongamento. Nós podemos dar um diagnóstico de miopia ou até mesmo verificar se a criança tem uma possibilidade de vir a desenvolver a miopia desde bebezinho. Então a criança ela deve ir ao oftalmologista já no teste do olhinho, logo depois manter esse acompanhamento de rotina. A gente orienta geralmente de 6 em 6 meses até 2 anos de idade, que é a época de principal ganho de visão que a criança tem, e depois anualmente. Então é importante ficar de olho no desempenho das crianças na escola, né? Então a professora muitas vezes é a primeira a sinalizar uma dificuldade que a criança tenha, que às vezes os pais não percebem. E evitar realmente que essas crianças fiquem muito tempo dentro de casa usando os eletrônicos.